Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná e estamos já quase chegando na reta final. Nós estamos aí estudando os últimos sólidos da geometria espacial, gente. Como nós já conversamos, geometria espacial é bastante importante e muito cobrado, tanto nos vestibulares quanto no Enem. Mas antes da gente falar dos sólidos e um pouquinho mais da geometria espacial, vamos relembrar alguns quesitos que são extremamente importantes, né? Então nós temos aqui de não esquecer de quem está acompanhando pela internet, né? De entrar lá no Google Classroom, acessar as atividades, responder e se tiver dúvida, gente, aproveitem esta ferramenta do Google Meet que os professores podem ajudar. Os professores estão lá para ajudar vocês. Mantenha essa relação de perto usando o Google Meet. Para a galera que não está conseguindo acessar a internet e está assistindo a gente só pela televisão, pegar as atividades na escola, resolver essas atividades e não esquecer de ir lá devolver, porque daí assim você vai validar a sua presença. Então não esquece, tanto quem vai pegar a atividade na escola, ou quem está vindo pela internet ou ao vivo pela televisão, de fazer as atividades no Classroom e, consequentemente, a gente ter a resolução das questões. Bem, hoje a gente vai começar a relembrar algumas coisinhas. Na última aula, nas últimas aulas, a gente trabalhou um sólido, uma representação sólido bastante interessante, que era o nosso cone. Porque o cone muitas vezes diz assim, mas aonde que eu vejo isso, né? Todo mundo conhece essa catedral aqui, que é a Catedral de Maringá, aqui no Paraná, norte do Paraná, que tem exatamente o formato de um cilindro, né? E o cilindro nós temos, qualquer sólido, nós normalmente dizemos que é a área da base vezes a altura. Mas a gente já tinha visto lá na pirâmide que é a área da base dividido por 3, porque na pirâmide cabiam 3 pirâmides se a gente decomposse ela. No cilindro vai ser exatamente a mesma coisa. O que muda é que a nossa área da base era πr ao quadrado, já que é um círculo a nossa base. E a altura continua sendo a altura. Então, portanto, o volume do nosso cone vai ser πr ao quadrado sobre 3. Por que nós estamos relembrando o cone? Porque hoje a gente vai ver uma outra figura que, na verdade, que é a mesma, só que sofrendo um corte. Um corte, ou seja, um plano que vai ser paralelo ao plano da base maior e vai formar uma base menor. Consequentemente, isso vai formar, isso que eu tenho aqui do lado, que é um tronco de cone, que é exatamente o que nós iremos trabalhar. Bem, aqui eu gosto sempre, a galera que gosta de arquitetura usa muito essas figuras, que aqui nós temos uma figura de um prédio que é exatamente um tronco de um cone. Tranquilo, gente? Na aula passada, a professora Renata já trabalhou isso com vocês, gente. Então, só relembrando, né, que nós vamos ter que o volume aqui do nosso cone, nós vamos que relembrar algumas coisinhas aqui. A base, nós vamos ter uma base maior, que é um círculo, que nós vamos ter um raio maior. Tranquilo? E nós vamos ter uma base menor, que nós vamos ter um raio, que eu estou chamando de raio menor aqui, um R minúsculo. E a distância entre as duas bases, nós chamamos de altura. E para a gente, então, calcular este volume, ou seja, o volume dessa figura que forma aqui, vai ser o quê? Π vezes a altura sobre 3, que multiplica o raio maior mais o produto dos dois raios, do raio maior e do raio menor, mais o quadrado do raio menor. Então, repetindo, πh sobre 3, raio maior ao quadrado, raio maior vezes raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Bem, antes de eu falar aqui, eu gosto sempre da gente falar de figuras, né? Eu fui procurar agora há pouco e não achei nenhum tronco de pirâmide, tronco de cone. Daí eu fui tomar água, gente, olha, me toquei, ó. Nós temos exatamente um tronco de cone aqui. Ó, nós temos uma base maior, circular, e aqui uma base menor também circular, ó.
Nós também temos uma base circular aqui. Então, ó, aqui nós temos um exemplo que todo mundo tem uma xícara, tem um copo em casa, que é um exemplo exatamente de um tronco de cone. Tranquilo, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A área lateral desse tronco de cone, como é que nós podemos chegar a ela? Ó, a área lateral seria como se eu cortasse o lado. Então, eu tendo aqui, ó, eu cortasse aqui o lado, ó, nesse formato aqui, e abrisse. Eu abrisse o nosso copinho. Então, eu fiquei com esta figura aqui. Essa figura aqui vai lembrar para nós exatamente um trapézio. E é exatamente através da forma do trapézio que nós fazemos a base maior, que é 2πr maior, a base menor, que é 2πr, vezes a altura. A altura, nesse caso aqui, para nós, é a distância entre os dois, que é a geratriz, vezes a geratriz. Posso colocar o 2π em evidência, ficou 2πr maior mais r menor vezes a geratriz, dividido por 2. Dá para simplificar, portanto, a área lateral é π, que multiplica o raio maior mais o raio menor vezes a geratriz. Aqui deixa eu dar uma paradinha nessa questão da geratriz, porque normalmente ocorre muita confusão entre geratriz, o que nós vamos considerar geratriz, e o que a gente vai considerar a altura. A altura, sempre lembrando, a altura em qualquer local, ela sempre vai formar 90 graus com a base. Então, ela está localizada aqui. E a geratriz é exatamente a figura que nós temos aqui. Se a gente olhar aqui, ó, pessoal, a gente vai ver aqui que formou exatamente um trapézio, né? Um trapézio. Porque o tronco de cone é exatamente uma figura que a gente diz de rotação, que ela vai, a partir de uma figura, eu vou girar ela, né, uma figura em revolução, e ela vai formar exatamente o nosso tronco de cone. Então, o que vai gerar um tronco de cone é exatamente um trapézio. Continuando aqui, então, gente, nós temos os elementos que eu já conversei com vocês, o raio maior, o raio menor, a altura e essa linha lateral aqui, que é a nossa geratriz, o nosso tronco de pirâmide. E vamos para o nosso primeiro exercício. É a aplicação direta de fórmula hoje. Ó, a figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone com as indicações das medidas dos raios, das circunferências das bases e a geratriz. Determinar o volume desse tronco. Lembrando, planificação é a figura que eu vou desenhar em 2 dimensões, ou seja, que depois eu posso montar para tornar ela tridimensional. Então, nós temos que olhar a figura aqui, nós temos que o raio maior é 11 centímetros, o raio menor é 6 centímetros, e esse 13 é a geratriz, não é a altura. Tranquilo? Agora é só nós aplicarmos exatamente na fórmula do volume do nosso tronco e, consequentemente, calcularmos o valor. Então, voltem ali, apliquem a fórmula e daqui a pouquinho a gente volta exatamente para verificar o resultado.
E daí, galera, conseguiram resolver? Esses exercícios são bem simples, é exatamente introdutório, que depois a gente vai ter que fazer mais alguns exercícios. Esses exercícios nós vamos fazer conversando exatamente com o professor, e aquele pessoal que está se preparando para o Enem, para o vestibular, vai ter que fazer ainda mais. Tranquilo? Bem, então vamos relembrar aquilo que eu falei. Não confundir a altura com a geratriz. Então vamos lá. Lembre-se, a altura está aqui no centro. A geratriz é aqui do lado. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa figura. Ó. Nós temos a geratriz que foi dado, que é 13 centímetros. Nós vamos precisar, para calcular o volume, esta altura. Aqui o raio era 6 centímetros e aqui o raio é 11 centímetros. Eu vou fazer aquilo que nós já usamos em outras aulas, é fazer a reflexão aqui, os 6 centímetros dessa base, sobrou aqui 5 centímetros. Então aqui formou um triângulo que a gente já conhece, que é o triângulo retângulo. A hipotenusa vale 13, um dos catetos é 5 e o outro cateto é exatamente a altura que eu preciso saber. Aplicando o teorema de Pitágoras, 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado, 13 ao quadrado, 169, h ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Passamos o 25 para o outro lado, e esse de passar para o outro lado, sempre todo mundo se atrapalha, né? Passando para o outro lado, sinal trocado. Aqui já foi invertido para facilitar a vida de vocês. Ó, 169 e o 25 negativo. 169 menos 25, 144. Tiramos a raiz de ambos os membros, portanto, esta altura aqui, que é a altura que nos interessa aqui, que do nosso tronco de cone, é 12 centímetros. Aplicando, então, portanto, na nossa fórmula, que sempre a gente, antes de procurar alguma coisa, a gente tem que lembrar qual a fórmula que eu vou usar. A fórmula é πh sobre 3, raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais o raio ao menor ao quadrado. Então, o que estava nos faltando era exatamente a altura que a gente acabou de calcular. Substituindo agora aqui, no lugar do H, 12, no lugar do raio maior, que é 11, o raio menor, que é 6, e o raio maior vezes o raio menor, só aplicando na fórmula. Fazendo as continhas, nós vamos ter aqui o 12 por 3, 4. Sempre que a gente puder simplificar, facilita as nossas contas, principalmente no vestibular, no Enem. A gente não pode usar calculadora, nem a calculadora do celular. Então é bom a gente ir treinando. 11 ao quadrado, 121, 11 vezes 6, 66, e 6 ao quadrado, 36. Somando os 3 primeiro, não pode esquecer disso, e multiplicando por 4, ficamos com 892 pi centímetros cúbicos. Fácil. Gente, só uma dica aí para a galera do vestibular, principalmente, quem for fazer questão aberta lá na prova, ou seja, que você tem que fazer descritivamente, não esquecer as unidades, tá ok? E tomar cuidado também na alternativa, para que a unidade esteja correta. Agora vamos para o exercício 2 aqui, ó. Calcular a área lateral e o volume de um tronco de cone circular reto que possui a altura de 4 centímetros, sabendo que os raios da base são 6 centímetros e 3 centímetros. Para relembrar, vocês já trabalharam na aula passada, professora Renata, a área lateral é o quê? Π, o raio maior mais o raio menor, vezes a geratriz. Tranquilo? Então, o que a gente precisa? O raio maior nós já temos que é 6, o raio menor que é 3, e temos aqui a altura que vale 4 centímetros. Só que agora aqui eu preciso calcular a geratriz. É a mesma dica que nós usamos no exercício anterior. Então, vou dar um tempinho para vocês aplicarem a área lateral e também o volume e voltamos para corrigir logo depois.
E aí, galera, conseguiram resolver? Fácil, né? Aplicação direta da fórmula, principalmente relembrando o que a gente já fez no exercício anterior. Nesse momento é legal, com todas as dificuldades que a gente está na pandemia, que vocês podem retornar a qualquer aula que a gente já tenha dado aqui. Vocês podem ir lá no YouTube e assistir novamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos que o raio maior vale 6, o raio menor vale 3, e temos a altura, que é 4, ou seja, nós precisamos primeiro calcular a geratriz. Então, feito isso, ó, nós vamos ter aqui o nosso tronco, a altura é 4, o raio maior aqui é 6 e o raio menor é 3. Fazendo esse rebatimento aqui, essa parte vale 3, então este pedacinho também vale 3. Vale ressaltar, esse desenho não está em escala, tá bom, gente? Então, aqui vale 3. Esta medida da altura é paralela a essa, ou seja, elas são iguais. Aqui vale 4. Ficamos 4, 3 e a geratriz. Alguém vai dizer, professor, mas não está resolvido aqui. É porque, aplicando Pitágoras, esse daqui é o que a gente chama de um triângulo clássico pitagórico. Quando os catetos é 13 e 4, aqui a gente já sabe que é 5. Mas caso vocês não saibam disso, é só aplicar hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, vão encontrar que a geratriz vale 5. Aplicando aqui na fórmula o raio maior, o raio menor e a geratriz, 6 mais 3, 9, vezes 5, 45 pi centímetros quadrados. Agora a gente vai calcular o volume. A altura a gente acabou de calcular, a altura foi dada, que é 4, o raio maior 6, o raio menor 3, 6 vezes 3, e o raio menor aqui é 3. Aplicando, substituindo na fórmula, ficamos aqui 36 mais 18 mais 9, vezes 4 dividido por 3, ficamos que o volume 84 pi centímetros cúbicos. Portanto, as nossas respostas são duas nessa questão, 45 pi centímetros quadrados a área lateral, e o volume 84 pi centímetros cúbicos. Eu ressaltei o lateral porque poderia um problema, por exemplo, pedir área total, que daí você teria que somar a base maior mais a base menor. Tranquilo, gente? Na próxima aula, a gente vai voltar ainda a falar um pouquinho mais sobre o volume do tronco de pirâmide. Galera, não esquece de resolver as questões. Se tiverem algum problema, procurem seu professor pelo Google Meet. Até a próxima, gente.